Olá, amigo web telespectador, amiga web telespectadora da AltV, a TV da internet. Estamos começando mais uma edição do Agropapo, o seu talk show digital do novo agronegócio. Ingressando aí, estamos aí há 9 anos no ar, ininterruptamente pela AltV, a TV da internet. E nesta edição do Agropapo nós vamos falar aí sobre tecnologia da informação aplicada especificamente, em particular, à bovinocultura, à pecuária de corte, mas quem vai falar com propriedade sobre este assunto é exatamente aí o CEO da JetBob, o Xisto Alves. Xisto, a satisfação contar contigo no Agropapo, meu caro. Obrigado, Ronaldo. Prazer estar com vocês aqui. Sempre bom falar sobre tecnologia aplicada na gestão da bovinocultura de corte. E vamos lá. Muito bem. Bom, para abrir, Xisto, eu sempre gosto de fazer essa brevíssima introdução aqui, até para o nosso entrevistado contar um pouquinho quem que é ele, como é que ele enveredou pelo universo da agricultura, da pecuária, da agropecuária, por favor. Perfeito, Ronaldo. Bem, eu tenho uma história assim que começou desde cedo na tecnologia, desenvolvendo software de gestão chamados ERPs, né? Na época, na DataSul, que era uma das principais empresas do segmento aqui no Brasil, nacional, né? E com o tempo fui, né, também indo mais para a parte de gestão. Sou administrador de empresas, né, me formei em administração de empresas, fiz uma pós-graduação em engenharia de software e outra em planejamento estratégico. E também cedo comecei a empreender, né? Então, a partir disso, movimento ali que aconteceu dentro da própria DataSul, a gente criou uma empresa de consultoria em gestão de projetos, isso em 2003, né? E eu fiquei nessa empresa de consultoria, fui um dos fundadores até 2014, mas em paralelo a esse tempo começou a história, o vínculo com a pecuária em função da família da minha esposa, né? Então, minha esposa tem pecuaristas na família, ela é veterinária, né? Então eu a conheci em 2004, né? Então desde aí eu comecei a ter contato, conhecer, né? Ver como que era a realidade, mas sempre com esse olhar meu que vinha, né, de uma empresa de consultoria em gestão, de uso de tecnologia para gestão, e foi uma coisa meio natural, assim, até que em 2014 eu saí da empresa de consultoria para começar o JetBov, bem no momento onde estava acontecendo já muito forte essa mudança de geração, né, e incentivado até pela própria família, e de que maneira que poderia ser, né, ajudado usando a tecnologia, aplicativos, né, para tornar a propriedade algo, né, tornar a atividade, enfim, algo mais gerido como uma empresa, né, para ter Uhum. uma visão diferente de como era no passado, né, e agora, né, encarando mesmo aquilo como um negócio e como tomar decisões mais baseadas em dados para poder, né, aumentar a renda, a rentabilidade da propriedade. Legal. E com base aí nessa tua boa jornada aí, travessia, como é que você, enfim, criou a JetBov? Com que intuito? Que de fato, o que que funciona? Como é que funciona a JetBov? O que que é? Perfeito. Bem, a JetBov é uma plataforma de gestão, né, justamente focada na bovinocultura de corte. Quando, né, nós começamos essa jornada, assim, e aí, né, eu confesso que nós nos aprofundamos muito, assim, para entender a realidade, as dificuldades, né, quais eram as dores, até para não ter muito um viés da minha experiência aqui, né, em Santa Catarina, ali no município de Lages, né, entendendo que talvez olhando, né, o país como um todo, se a realidade era a mesma. Então, de 2014 até final de 2015, a gente fez um trabalho bem forte de validação, de ir nas fazendas, de entender justamente essas dificuldades, e a gente percebeu que, né, três dores eram as mais relevantes e foram essas três, né, dores que nós escolhemos aí para construir o que é o JetBov, né? Então, primeiro é a questão da coleta de dados no campo. Então a realidade é muito né, utilizar caderno de campo, anotações no papel, planilhas, né, várias planilhas, e aí né, na prática esses dados eles eram, né, ao mesmo tempo imprecisos,
né? E também difíceis, muito trabalhoso para você conseguir entender ou interpretar alguma coisa que de fato poderia ser, né, aplicado ali. Muitas vezes demorava muito tempo para você, né, pegar aquelas anotações que eram feitas no papel, que daí mandava, né, numa foto no WhatsApp, daí na outra semana para você ter tempo de colocar aquilo numa planilha para daí tentar entender alguma coisa do que estava acontecendo, e já passou 1, 2, 3 semanas e já foi, Uhum. né? Então, essa foi a primeira dor. Segundo, nós entendemos aí que a maioria das fazendas tem uma dificuldade, e isso na prática é realmente bem complexo, de ter uma visão de custo de produção, né? De saber cada animal que você tem na fazenda, de fato, quanto que você gastou até aquele momento, e começar a olhar isso para não tomar decisões só olhando o peso do animal, só olhando como que está o desempenho, né, do GMD, que é o que é mais comum o pessoal acompanhar, mas olhando para ver se, bem, para eu alcançar esse desempenho, quanto que eu gastei? Isso está me gerando, né, lucro? Uhum. E quando eu estou vendendo o gado, quando eu estou embarcando o gado para o frigorífico, esse animal ele está com lucro ou prejuízo? E aí tentar justamente a partir da tecnologia da informação, né? E aí é onde a gente auxilia bastante o software, a plataforma, ela consegue fazer isso de uma maneira, né, muito mais fácil, para você poder olhar, simular, né, e fazer essa análise de viabilidade econômica de uma maneira, né, prática ali para tomar decisão, para ver qual é o boi ladrão, qual é, vale a pena eu entrar na intensificação usando, né, dieta, será que, né, se eu fizer o confinamento desse lote aqui, ele vai me dar o lucro que eu espero, antes de você, né, de fato começar essa estratégia, né, e olhar, Uhum. que é o terceiro ponto, o pasto, né, muito que a gente tem de potencial, né, no Brasil para avançar, né, na pecuária de corte, está em otimizar o uso do pasto, em conseguir aumentar a lotação das fazendas, intensificar mais a produção, usando cada vez melhor, né, essa fonte de alimentação para o gado. Uhum. Que aí, dessa forma, a gente vai conseguir, né, tornar a propriedade, né, mais produtiva, produzir mais carne por hectare, né, e tornar dessa forma, né, aquela atividade mais rentável, né, mas ao mesmo tempo, para fazer isso, eu tenho que fazer mais gestão, eu tenho que fazer gestão do pastejo rotacionado, manejo, né, então você começa justamente, né, a tecnologia, né, ajudar muito para você, né, acertar melhor esses processos, né, e aí no final você aumentar então, né, essa lucratividade, que ao mesmo tempo também Uhum. contribui para a sustentabilidade. A gente vê que nesse aspecto, né, há uma fazenda de pecuária bem gerida, né, com intensificação, com lucro, com uma boa rentabilidade, ela ao mesmo tempo ela está, né, preservando o meio ambiente, você está conseguindo otimizar o uso desses recursos. Então, é para isso que o JetBov existe, né, para ajudar principalmente nessa operação como um todo, e aí a gente vai fazer a gestão financeira, econômica, né, estoque, Uhum. né, tudo aquilo que envolve, né, o animal, rastreabilidade. Então, tudo isso faz parte, né, da plataforma, mas essas três dores são as que a gente se diferencia, né? Então, a Legal. coleta de dados é muito forte. A gente tem 2 aplicativos que ajudam nessa coleta de dados. Um que é mais voltado para o curral, o outro que é mais voltado para esses manejos, né, de pasto, de troca de pasto e fazer o passeio rotacionado. Então tem o mapa da fazenda no aplicativo, né? É bem visual, né? E o aplicativo de curral ele conecta com os equipamentos para automação da coleta de dados. Então o brinco eletrônico, balança eletrônica, hoje são mais de 40 equipamentos que ele, né, já conversa ali, que agiliza muito esse processo. Então a gente tem muito forte essa questão hoje da coleta de dados. E mais recentemente aí a gente começou aí, né, para investir na inteligência da informação, né? Então os nossos Uhum. clientes começaram a evoluir também, a amadurecer, e a gente viu que, né, quanto mais dados você tem a respeito da tua produção, maior a complexidade que você tem também na análise dessas informações, em tentar, né, buscar enxergar onde tem oportunidade de melhoria, né, onde que estão os meus, né, onde que estão os meus gargalos, né, onde que eu posso atuar mais, né, rapidamente para ir incrementando então esse resultado. Então hoje a Sim. gente está, né, bastante focado agora em desenvolver inteligência, de desenvolver, né, recursos
para facilitar, né, a análise, para fazer com que essa análise seja mais rápida, para fazer com que a reação a respeito, né, do que você descobre com essas informações também chegue mais rápido no campo. Nesse momento a gente está bastante focado, né, nesses recursos aí para ajudar nesse sentido. Sim. Você falou um ponto importante aí, Xisto, que você foi a campo entender quais são as dores do produtor, né? Muitas startups, vamos dizer assim, naufragaram porque queriam chegar no agro com um produto de prateleira sem entender as especificidades do segmento, né? Como é que foi essa absorção aí do produtor para o uso da tecnologia no campo? Como é que foi isso? Para usar ali no dia a dia mesmo, operacional, como é que você observou essa absorção? Ronaldo, assim, como a gente desde o início sempre olhou muito desse aspecto, né, de desenvolver algo que de fato, né, resolva uma dor e a forma como essa solução foi desenvolvida, ela também tinha que responder para uma questão, né, que né, hoje eu acho que já menos, mas quando nós iniciamos era mais evidente isso, que é a própria barreira cultural, né, de usar a tecnologia, né, meio que né, uma dificuldade até para utilizar as soluções, os softwares que existiam na época, a gente já tinha isso bem mapeado, né? E o que a gente, né, usou muito, que a gente investiu muito, foi na usabilidade, né? Na forma como Uhum, o aplicativo, e aí principalmente, né, do aplicativos né, de coleta de dados, que é onde o funcionário de campo participa, né? O usuário, o principal usuário dos aplicativos são os funcionários de campo, né? uhum, Então a gente tem questão, né, dessa barreira cultural, qualificação, muitas vezes, né, a formação, né, desse profissional também, né, semi-analfabeto, né, mas, né, já muito habituado a usar smartphone, muito habituado a uhum, usar, né, o celular. Então a gente buscou, né, sempre olhar muito esse aspecto da usabilidade, desenvolver os aplicativos o mais próximo possível do que esses usuários já estavam habituados, simplificar muito, né, o processo, e o uso dos equipamentos aí ajuda muito também, né? Então a uhum. gente incentiva bastante a utilizar equipamentos como o brinco eletrônico, a balança eletrônica, porque isso também torna mais fácil a operação, né, do usuário lá que está manejando o gado, que está coletando, registrando esse peso, esse. Então, como a gente foi muito nisso, né, e sempre testando junto com o cliente, sempre estando próximo do cliente para ir validando esse aspecto e enxergando como que isso na prática funciona, a gente teve muita adesão, né, e tem muita adesão nesse, principalmente nesse ponto, nessa Uhum, operação, né, que é o mais crítico ali, quando você está, né, manejando o gado, quando você está no campo, quando você precisa registrar os dados para depois poder fazer a análise e tal, que é toda essa parte gerencial, ela é feita na web, né? Ela é feita uhum, na plataforma, ela funciona dessa forma, onde você tem os aplicativos de coleta, né? Ele funciona offline, ele funciona sem internet, depois você, né, sincroniza, manda esses dados para a web, onde o gestor, a pessoa do escritório ou o dono, né, ele é onde ele vai então fazer as análises, fazer a gestão financeira, econômica. Então a gente separou bem isso, e aí com isso a gente consegue facilitar muito, né, a adesão, tirar muito dessas barreiras aí que, né, que possam existir na questão, né, da utilização. É um aplicativo, é um aplicativo fácil, né, o peão lá, ele uhum. não se sente, né, não se sente, como é que se diz? Ele não tem Intimidado, né? medo, né? Uhum, Intimidado, uhum, exatamente. Ele não se sente intimidado a utilizar essa tecnologia, porque é uma tecnologia muito fácil para ele
né, aprender e aí rapidamente ele, né, já percebe também que isso é é positivo para o trabalho dele, que isso facilita, né, o trabalho dele, ele não vai ter que ficar mais anotando no caderno, ele não vai ter, né, mais que muitas vezes ver por que teve uma anotação errada, então a própria, né, coleta também começa a ficar mais assertiva, Uhum. gerando menos retrabalho, então tudo isso é positivo e é muito, né, muito rápido o processo Sim, de sim. adesão, né, da operação. Legal, Xista. E conta uma coisa, agora numa outra perspectiva, como é que foi esse desafio, essa travessia aí para viabilizar a operação? Não entendi, No Ronaldo, desculpa. sentido de viabilizar a empresa, recurso próprio, Ah, perfeito. participação societária, como é que é isso? Eu queria só pegar esse ponto assim, que eu acho importante. A gente tem um movimento significativo de startups no agro, né? Sejam agtechs, agrofintechs, enfim, startups como a JetBov dedicada à pecuária. Como é que foi isso? Como é que esse movimento viabilizou a operação de vocês? Perfeito. Bem, nós como startup, nós passamos assim pelas etapas, né, pelos estágios Uhum, ali, é, né, bem comuns assim, né, de uma startup que inicialmente, né, com recursos próprios, né, nós começamos a implementar, né, de desenvolver a solução. Participamos, né, de um processo de incubação junto com a universidade, então a gente teve apoio no início também, principalmente nesse período de validação, de visitar as fazendas, né, do Instituto Federal Catarinense aqui, então a gente foi incubado, né, junto com a academia. Depois disso, a gente passou por um processo de aceleração no Ministério da Indústria e Comércio, que era mais voltado, né, para capacitação, para ajudar a preparar a empresa, né, para uhum, os estágios seguintes. E a partir de 2016, que foi quando a gente começou a comercializar a solução, a gente começou também, né, um processo de aceleração em São Paulo, numa aceleradora, e onde a gente passou a ter investimento, receber investimento também dessa aceleradora de investidores anjo, né? Então, isso ajudou no início, onde a gente começou a formar time, a gente começou a crescer, né, na operação em si. Então, ela foi, né, no início financiada por esses investidores. uhum, Mais tarde, a gente recebeu o investimento também de um fundo, que é a SP Ventures. A SP Ventures é hoje o principal fundo de investimento na América Latina, investir em startups do agro. Então, isso também foi né, de certa forma, até uma validação importante, porque eles, né, avaliam, né, uhum. todas as empresas, todas as agtechs aí que estão, né, no mercado. E mais recentemente a gente fez uma captação também na Exceed, que é uma plataforma de crowdfunding. Então a gente procurou ampliar, né, os nossos investidores. A gente fez esse movimento aqui, né, no final do ano passado e né, foi muito bom. E a gente com isso consegue também ter mais pessoas aí ajudando, né, no crescimento. Né, JetBov hoje já é vista como uma das principais agtechs aqui em operação no Brasil, mas a gente já está começando a também ter clientes em outros países, né? Então a gente já tem cliente no Paraguai, tem cliente no Uruguai, na Bolívia, no Peru, na África, Portugal. Então a tendência, né, é que a gente consiga também levar essa tecnologia para outros países. Legal, meu caro. Já é um grande bordão e chavão do Agropapo, que boa conversa acaba passando rápido. Eu quero uma vez mais agradecer a tua participação aqui no nosso programa e, por favor, deixar o espaço aberto aqui nesse desfecho para você deixar aí os contatos da JetBov para quem quiser mais informações. Perfeito, Ronaldo. Eu agradeço aí, né, a oportunidade. Quem quiser saber mais sobre a JetBov pode entrar em contato conosco, principalmente no nosso site, que é www.jetbov.com. Então ali você tem o acesso ao WhatsApp, você pode, né, pedir o contato para conhecer mais sobre a plataforma. E também quem tiver interesse em acompanhar nas redes sociais, tanto no Instagram como no YouTube, a gente também é bem ativo aí, onde a gente consegue, né, ter uma comunicação aí com nossos clientes também enviando exemplos, cases de utilização da solução.
Então, eu convido a acompanhar aí as nossas redes sociais. Muito bom, meu caro. Uma vez mais, agradecemos a participação. E assim nós encerramos esta edição do Agropapo. O Agropapo tem produção, direção e apresentação de Ronaldo Luiz, e a direção jornalística da UTV, a TV da internet, é do jornalista Alberto Luchetti. Encerramos esta edição, voltamos na próxima. Um abraço e tchau, tchau.